Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Santos e nas dicas de hoje você vai aprender algo bem interessante e que muitas pessoas ainda não têm costume em ir na língua de sinais, às vezes até acham que não tem nada a ver com a língua de sinais, que é pronúncia e sotaque. Será que isso tem a ver com a língua de sinais? Será que não? Bom, no vídeo de hoje você vai ver, então fica comigo, assista o vídeo até o final, beleza? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a dica, e aí, já se inscreveu no meu canal? Ainda não se inscreveu? Ah, para, eu não acredito. Então vai lá, se inscreve no meu canal e se você já se inscreveu no meu canal, não deixe de dar aquele like no final do vídeo, para eu poder ajudar mais e mais pessoas por meio dessas dicas e informações que eu posto aqui no canal. Tudo bem? Bom, vamos à dica então. Pronúncia e sotaque. Qual é a diferença na língua de sinais? Na verdade, é algo mais simples do que você talvez imagina. Só que é algo importante quando você está aprendendo língua de sinais ou se você já sabe o idioma e quer evoluir ainda mais no idioma. Se eu for falar um pouquinho sobre sotaque, vamos puxar um pouquinho sobre o português. Cada região tem um sotaque diferente. Alguns, por exemplo, puxam S, alguns falam oxe, alguns falam uai, alguns têm diferenças no próprio linguajar, como macaxeira, aipim. Então tem alguns sotaques e jeitos de falar um pouco diferentes de cada região. Mas isso não atrapalha, é claro, você conversar com a pessoa e você poder interagir com ela, não é verdade? Na língua de sinais também acontece isso. Existe um sotaque na língua de sinais, ou um jeito de fazer um sinal de uma forma diferente da outra. Se você ver no meu canal, tem um vídeo que eu postei falando um pouquinho sobre essa questão de sinais feitos diferente aí, tá bom? Tá lá no vídeo Síndrome da Libras Perfeita, tá? Depois você dá uma olhada nesse vídeo. Então, mas só dando essa pincelada aí, alguns surdos, por exemplo, eles fazem um sinal um pouco diferente, um movimento diferente, ou tem lugares no Brasil, alguns estados, que faz um sinal diferente do outro. Por exemplo, sinal de ônibus é essa mão aqui em A ou em S, o mais comum é A, ou o joinha às vezes, mas geralmente é o A, fazendo assim, ônibus. Mas um surdo já falou para mim que lá onde ele mora, em Santa Catarina, ônibus é a configuração de Y fazendo assim. Então, aí você pensa, ah, mas o sinal é diferente, eu não vou conseguir aprender. São sotaques, gente, são jeitos de fazer um sinal diferente que não vai atrapalhar na sua comunicação, tá bom? Porém, não significa, por exemplo, que a pessoa ela tem uma pronúncia correta. Aí a gente pula para pronúncia. O que é pronúncia? Pronúncia é você fazer, conversar, explicar, sinalizar de uma forma que o outro consiga entender. Então não adianta nada você fazer um sinal de qualquer jeito se a pessoa que vai ver não vai entender. Ou não adianta nada alguém fazer sinais de qualquer jeito e você ser obrigado a entender aquilo. Então não significa que a pessoa não está usando uma pronúncia correta. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer, por exemplo, o sinal de caminhão. Se você vai lá numa conversa ou no contexto, vai fazer o sinal de caminhão. Então, essa é a configuração de mão, você vai cruzar aqui e vai rodar. Caminhão. Mas aí, numa conversa, você vai fazer, você fala, não sei o que, o caminhão. Então, não foi uma pronúncia correta, que isso aqui é sinal de confundir. Então, a pronúncia, ela envolve o quê? Você fazer sinais, você sinalizar de um jeito que a pessoa entenda. Ou, por exemplo, você vai fazer o sinal de casa. Na hora de fazer o sinal de casa, você faz, ah, casa. Isso aqui não é casa é aqui. Isso aqui está mais para dê um tempo, calma aí, espera um pouco. Então, pronúncia é a habilidade ou maneira que você pode fazer ou sinalizar de uma forma que outra pessoa vai entender. Pronúncia, gente, nem todo mundo tem boa e alguns têm uma pronúncia ótima. Pronúncia é algo que tem que ser treinado. Por exemplo, para a gente que fala, que somos falantes, quando a gente vai conversar com alguém de mais autoridade, a gente tem que ter uma pronúncia mais pomposa, uma pronúncia mais respeitosa para poder falar com aquela pessoa. No coloquial, quando a gente vai conversar com um amigo, por exemplo, a gente fala de qualquer jeito. Às vezes fala errado, é nós, não é? Então a pronúncia, ela tem essas variações independendo de com quem a gente fala. Na língua de sinais também existe isso. Quando você tem intimidade com algum surdo, você usa uma pronúncia mais desleixada, vamos dizer assim. Você sinaliza de qualquer jeito porque aquele surdo está acostumado de você conversar assim. Não significa, por exemplo, se você vai interpretar uma palestra, se você vai interpretar alguma consulta médica para um surdo, ou qualquer órgão que você for junto com o surdo acompanhando para interpretar, você vai interpretar de qualquer jeito. Aí você vai ser mais formal, você vai ter que ter uma pronúncia melhor.
Então a pronúncia ela tem que ser treinada para poder avançar e aprimorar no idioma, tá bom? E você ser assim um ótimo profissional, você sinalizar bem, os seus sinais vão ficar mais bonitos quando você tem uma pronúncia melhor e você vai chamar mais atenção com a sua sinalização na comunidade dos surdos, tá bom? Então lembre-se bem, não quer dizer que você faz sotaques na língua de sinais diferente, que sua pronúncia ela é correta. Então treina bem sua pronúncia e não se preocupe com os sotaques na língua de sinais, com as diferenças de estados. Com o passar aí do contato, com o passar dos surdos que você vir conhecer ou vai conhecendo, você vai conhecer vários sinais diferentes e isso vai incrementar ainda mais no seu vocabulário, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado da dica de hoje, dos exemplos que eu dei. Continue praticando sua pronúncia para aprimorar ainda mais a sua evolução com a língua de sinais. E se você conhece alguém que precisa melhorar a pronúncia e não sabe como, indica esse vídeo para essa pessoa, compartilha com ela, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima dica.